Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e saiu a primeira cena oficial de What If. Vamos assistir aqui, é a aparição do Steve Rogers no campo de batalha. Pois é, a Peggy Carter que vai ganhar o soro de super soldado, mas o Steve Rogers também vai entrar no meio da porradaria. Como? A gente vai ver aqui juntinhos, mas eu vou fazer uma coisa diferente nesse vídeo aqui também, porque eu vou aproveitar para conversar com você sobre várias notícias que saíram aí sobre o What If, muito interessantes, relacionadas à ordem dos episódios. Nós já sabemos qual episódio vai ser qual, sabemos quantos episódios vai ter na temporada, qual vai ser a duração de cada um dos episódios, será que vão ser episódios mais longos ou mais curtos, e mais um episódio deletado da série, que nós já sabemos agora que existe, e uma coisa que conecta ao multiverso, e é mais uma prova de como essa série é gigantesca, é maior do que a gente imaginava. Eu vou dar play aqui, a gente vai assistir juntinhos essa cena, comentar ela e depois a gente volta para falar essas outras coisas. Vambora, vou dar play aqui. Nossa, que bonito. Olha aí o Steve no Hydra Stomper, o pisador de Hydra, uma coisa assim. Nossa, é tipo ele é tipo um Hulk, né? Porque essa armadura é tipo um Hulk Buster. Deixa eu voltar, vamos ver de novo isso aqui, comentando os detalhes. Isso aqui, da Peggy Carter batendo numa granada, num morteiro, nisso aí, nesse explosivo e jogando pro lado, é uma coisa que o Steve Rogers, como Capitão América, fez nos filmes mais de uma vez. Então é um movimento icônico de Capitão América aí, sendo feito pela Capitã Carter. Outra coisa que eu queria comentar é como a imagem tá legal, né? A animação, sei lá, vendo assim uma história se desenvolvendo com essa animação, parece que ela fica bem mais interessante do que só no trailer, né? No trailer eu confesso que eu fiquei inicialmente, não sei se eu gostei desse estilo, vamos esperar pra ver, mas agora vendo, tá muito interessante. Esse movimento dela é muito Disney, né? Parece um movimento de desenho da Disney, bem fluido e tal. Ela tá pedindo suporte aéreo aqui. O Buck tá aqui do lado dela. E esse cara, caraca, eu esqueci o nome desse cara bigodinho. Ele tá sempre com o Nick Fury nos quadrinhos também. Ele é um veterano, assim, de guerra e tal. Ah, e esse bigodinho aqui, ele tava com o Steve Rogers lá no filme do primeiro Vingador também. A forma como eles falam Steve Rogers é muito desenho animado, né? Porque eles não sabiam que o Steve ia chegar com essa armadura aqui. Essa armadura é tipo uma armadura do Homem de Ferro feita antes do Tony Stark nascer. Ela foi construída pelo Howard Stark. E o que a gente sabe agora, porque a gente já sabe que tem um pessoal da imprensa que pôde assistir aos episódios de What If, os três primeiros episódios de What If. E eles estão dizendo que a Peggy Carter, ela tomou o soro de super soldado no lugar do Steve, porque aparentemente o Steve foi ferido antes de poder passar pelo experimento. Então ele teve que ficar de fora, a Peggy Carter assumiu o lugar dele, tomou o soro de super soldado, mas o Steve ainda é o cara heróico, ainda é o cara que quer ajudar o próximo. E com isso entra o Howard Stark, o pai do Tony Stark, que é esse gênio inventivo que inventou uma armadura de Homem de Ferro antes da hora, que é chamada Hydra Stomper, o nome dessa armadura aí. É a pisadora da Hydra, que pisa na Hydra, uma coisa assim. Tô curioso para ver qual vai ser a tradução oficial do nome dela. É muito legal a carinha dela. Será que vai rolar romance? Será que vai rolar romance? E aqui a cara do Buck, o Buck tá novinho aqui, né? Novinho.
Nessa realidade, o Bucky talvez nem seja capturado pela Hydra, talvez nem seja transformado em Soldado Invernal, nem nada disso. É uma linha do tempo brilhante pro Bucky. Olha que coisa boa. Essa é a cena que foi divulgada. Eu vou comentar os outros detalhes aqui, mas eu vou deixar passando o trailer de What If quando a gente vai comentando, que é da hora, olha aí. Olha a ideia. Enquanto o trailer tá passando aí, o pessoal da imprensa que assistiu os 3 primeiros episódios falaram demais. Fiz até um outro vídeo comentando isso, mas eles falaram qual vai ser a ordem dos episódios. Então, o episódio 1 vai ser o episódio da Capitã Carter. Esse episódio do qual a gente viu essa cena ali. Esse vai ser o primeiro episódio. O segundo episódio vai ser o episódio do T'Challa como o Senhor das Estrelas. E é o episódio onde o Chadwick Boseman tá dublando o T'Challa. Aliás, tem uma coisa muito interessante sobre a dublagem do Chadwick Boseman que nós vamos comentar daqui a pouco. Mas enfim, vai ser um episódio muito emocionante porque é a última participação do Chadwick Boseman no universo cinematográfico da Marvel. Afinal de contas, o ator faleceu tragicamente e tá deixando aí o seu último trabalho inédito pra gente conferir na série What If. E o terceiro episódio é o episódio do Loki chegando na Terra. Então, olha só, o primeiro episódio vai ao ar no dia 11 de agosto, o segundo episódio no dia 18 de agosto, e o terceiro episódio, que é o de Loki, no dia 25 de agosto. Esses são os 3 primeiros episódios que parecem, inicialmente pelo menos parecem, não ter conexão um com o outro. Mas você vai ver que pode ter sim. Porque olha só, são 9 episódios na primeira temporada. 9, igual WandaVision. WandaVision também foram 9 episódios. Só que os episódios de What If, pelo menos esses 3 primeiros aí, são episódios de 30 minutos de duração. Que é uma duração maior, mais longa do que os primeiros episódios de WandaVision. Então isso é ótimo. Os primeiros episódios de WandaVision foram 20 e poucos minutos, se você se lembra bem. Então isso é bom. Isso é bom, vai ter bastante história pra gente. E tem algumas curiosidades que, por exemplo, a produtora da série, a criadora da série, ela chegou a um ponto a querer fazer um crossover com Star Wars. Queria colocar Luke Skywalker na série What If. Mas o Kevin Feige, o cabeça grande da Marvel Studios, falou: não pode não. Não pode não, não vai colocar Luke Skywalker não. Na série tem que ficar limitado a coisas da Marvel Studios. Aí, tá bom. Não colocou o Luke Skywalker. E outra coisa, outra regra da série What If. Eles não podem adicionar personagens 100% novos. Então nós não vamos ver em What If, por exemplo, a introdução de os X-Men, por exemplo, ou o Quarteto Fantástico, que são personagens que não apareceram ainda nos filmes. Então nós só vamos ver versões alternativas de personagens que já apareceram anteriormente. E veja bem, eles estavam trabalhando em What If desde 2018. Isso é um detalhe importante, porque eles só vão poder mostrar personagens que apareceram até 2018. Então, personagens que apareceram depois disso, agora o Visão Branco, tem o Sam Wilson como Capitão América. Esses personagens não devem aparecer em What If, porque quando a série começou a ser produzida, a série What If, no caso, esses personagens eram inéditos para Marvel ainda. E daí entra a questão do episódio excluído. Já temos um episódio excluído de What If antes mesmo da série estrear. E esse episódio é um episódio que a criadora da série, a AC Bradley, ela jogou a ideia pro Kevin Feige numa reunião, mas o Kevin Feige mandou não fazer esse episódio. Por quê? Porque a história do episódio era igual a metade de Guardiões da Galáxia Volume 3. Olha só que coincidência. Tipo,
os dois criadores, o James Gunn, né, que é o diretor de Guardiões da Galáxia Volume 3, de um lado, e a Bradley, de outro, tiveram ideias muito parecidas para uma história. Agora, será que essa história é muito parecida é a história do T'Challa como Senhor das Estrelas? Assim, em Guardiões da Galáxia Volume 3, lógico, o T'Challa não é o Senhor das Estrelas. O Senhor das Estrelas é o Peter Quill. Mas e se, por exemplo, a questão fosse que no episódio de What If, que foi sugerido, o Senhor das Estrelas do T'Challa faria uma coisa parecida com o Senhor das Estrelas do Peter Quill faz no filme Guardiões da Galáxia Volume 3. Será que é isso? Porque o time dos Guardiões da Galáxia tem vários outros personagens, né? Tem o Rocket Raccoon, né? que é o Guaxinim, tem o Groot. Será que o Groot e o Rocket, eles vão se unir ao T'Challa, Senhor das Estrelas, na série What If? Eu não sei. Não tá parecendo que vai, né? Porque o Senhor das Estrelas T'Challa só aparece junto com o Yondo nos trailers que a gente viu. Então, a história dos Guardiões da Galáxia deve ser totalmente diferente. Talvez os Guardiões da Galáxia nem se formem no episódio de What If do T'Challa, Senhor das Estrelas. Mas, já que estamos falando do T'Challa como Senhor das Estrelas, é dele a notícia mais importante. Porque, segundo o site Comic Book, o Chadwick Boseman, ele dublou não um episódio como o Senhor das Estrelas da série animada, mas sim ele dublou 4 episódios. O T'Challa, Senhor das Estrelas, vai aparecer em 4 episódios diferentes. Então a gente volta naquela situação, apesar dos 3 primeiros episódios que eu descrevi aqui, o primeiro episódio sendo da Capitã Carter, o segundo episódio sendo do T'Challa como Senhor das Estrelas, e o terceiro episódio sendo do Loki na Terra, esses 3 episódios parecem bem separados, né? Bem independentes. Mas talvez essas histórias todas se reúnam. E é por isso que o T'Challa, Senhor das Estrelas, vai aparecer mais depois. O lance dos crossovers deve se tornar cada vez mais frequente conforme os episódios vão avançando. Tipo, os primeiros episódios de What If vão ser independentes, mas chegando para os episódios finais, vamos ter episódios, tipo, formando Vingadores do Multiverso. Porque é isso que, olha aí, nesse momento mesmo do trailer, é o momento que os Vingadores do Multiverso estão sendo apresentados. Não é à toa que vazou aquela imagem lá dos Guardiões do Multiverso e tal, que é como se fosse uma super equipe de personagens alternativos que aparecem na série What If. Então, isso é muito empolgante. São 4 episódios com o T'Challa como Senhor das Estrelas, o que indica pra gente que um desses episódios é o episódio dele, do Senhor das Estrelas. Então, sobram 3. Então, vamos ter pelo menos 3 episódios que vão ter crossovers entre personagens. Isso é muito empolgante. Une isso com o fato dos rumores de vários sites aí indicando que personagens de What If vão aparecer em Doutor Estranho 2, o Multiverso da Loucura. E a gente tem uma coisa maravilhosa vindo aí, né? A gente tem uma série em animação que tem liberdade criativa absurda, assim, pode colocar cenários infinitos, personagens infinitos, porque beleza, porque a animação não vai gastar muito orçamento, e a partir dessa série com possibilidades quase infinitas, a gente pode tirar personagens que vão aparecer em filmes, em séries, em live action. Eu tô muito empolgado pra série What If, de verdade. Eu acho que eu tô mais empolgado pra What If do que eu tava pra Loki e pra Falcão e Soldado Invernal, viu? Porque assim, WandaVision eu tava absurdamente empolgado porque foi a primeira série do universo cinematográfico da Marvel, né? Então tem esse diferencial. Comenta aqui já o que você espera da série What If. Vamos conversar a respeito aqui do lado. Tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal aqui nesse vídeo diferentão. Você aí que já é da família Loki, um grande abraço pra você. Tamo junto e a gente se vê na próxima.